que eu preciso plantar neste ano, nesse início de ano, para que o meu restante de ano seja um ano extraordinário. O que eu preciso fazer, o que eu preciso colocar em prática. E eu sei que muitas pessoas acabam ficando perdidas, sem saber o que fazer, sem saber como fazer, às vezes até pedindo uma orientação a Deus, ou às vezes não tem nem projetos. Mas Deus tem grandes coisas para a sua vida nessa noite, reservado para você. E, mediante a tudo isso, eu quero convidar você a pegar uma caneta e um papel, ou preste bem atenção, a live vai ficar salva aí, e você pode acompanhar direitinho depois a live, devagarzinho, anotar tudo do que a gente vai ensinar aqui, e você vai começar a colocar em prática na sua vida. Então, antes de iniciar, eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está em Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 19, que diz: Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. É com esse texto que eu quero estar abrindo essa live. Por quê? Deus hoje ele veio te lembrar que o seu ano ele pode ser muito melhor do que o ano de 2025. O seu ano ele pode ser diferente de tudo que você viveu no ano passado. Eu sei que o ano passado você viveu muitas provações, muitas lutas, mas eu quero dizer para você, esse ano chegou e a presença de Deus está com você. E se você acredita que Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida durante esse ano, não saia dessa live. Esteja aí conosco, porque como diz aqui em Isaías 43, Deus vai fazer coisas novas. E para fazer coisas novas, é necessário fechar ciclos que passaram e abrir um novo ciclo na sua vida. E abrir para algo especial que Deus tem para entregar. Eu já vi muitos dizer que esse ano vai ser pessimista, que esse ano vai ser difícil, que esse ano vai ter muitas crises, que esse ano vai ter muitas dificuldades. Mas uma coisa eu te digo, vai haver muitos desafios, mas quem estiver vivendo o propósito vai colher coisas extraordinárias neste ano. E hoje Deus te lembra que você não começa esse ano sozinho, e você está acompanhado pela fidelidade dele. Eu sei que no ano passado você teve perdas. Eu sei que no ano passado você teve dores. Eu sei que no ano passado houve quedas. Eu tive dores, eu tive perdas, eu tive quedas. Mas eu quero te dizer que nas minhas quedas o Senhor me amadureceu. Nas minhas dores, o Senhor me curou e transformou a minha dor em propósito. E nas minhas perdas, Ele me sustentou. E eu sei, amado, que o Senhor Ele também está te sustentando, está te amadurecendo e está te levantando para viver algo novo. Porque quando Isaías escreve, inspirado naquilo que o Senhor falou, eis que faço coisa nova, eu sei que quem estiver preparado para este ano vai colher coisas novas na sua vida. E olha, que o ano novo, meu amado, ele não é só um calendário novo. Ele não é só porque começou janeiro, não. O ano novo, ele começa no dia que você decide que a sua vida não vai ser mais a mesma. É quando você decide que tem propósito para você viver. Se o ano passado foi difícil, Deus vai fazer coisas novas. Se Deus vai fazer coisas novas, acredite que Ele sim vai cumprir o propósito que Ele tem para a tua vida. Às vezes a gente fica preocupado como será o amanhã, porque nós estamos, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas estão com um casamento em uma situação difícil, muitas pessoas estão vivendo um momento complicado na sua empresa, mas eu sei que Deus tem sempre propósito e uma saída para tudo que você está vivendo. Não existe dor que você não possa ressignificar. Não existe aquilo que você está se bloqueando, às vezes, colocando no seu coração um sentimento de que você não vai conseguir ir à frente, mas eu acredito que Deus vai cumprir propósito sim, através da sua dor, através daquilo que você acha que é o fim. Deus está te chamando para um novo nível. Não um novo calendário, mas um novo nível, uma nova atitude, uma nova mentalidade. É você mudar aquilo que as pessoas achavam ou acham que você vai viver. É as pessoas achar de você que você não vai alcançar nada de extraordinário, mas você em si acreditar que você vai viver coisas novas, coisas extraordinárias. E sabe o que eu acho mais interessante? É que o mundo está cheio de pessoas improváveis. O que são pessoas improváveis? É aquelas que tinham tudo para dar errado. Pessoas que tinham tudo para não viver coisas grandes. Que nasceram em situações adversas. Que viveram situações complicadas. Mas aí elas lutaram, acreditaram e venceram. E você pode ser mais uma pessoa que ninguém acredita, que ninguém dá valor, que ninguém dá, talvez, a oportunidade. E Deus, sim, Ele está abrindo um caminho no deserto para o seu ano de 2026. Estava seco em 2025. Deus vai regar o seu ano com águas transbordantes. Estava difícil o ano de 2025. Deus não vai facilitar, mas Ele vai te dar estratégias para você vencer as suas dificuldades. Por que Deus não facilita? Porque senão você para de viver o propósito e começa a se desviar do foco que Deus tem para a tua vida. Mas Ele sim vai fazer algo novo.
na sua vida. E para começar, eu quero dizer para você que a primeira coisa que você precisa fazer no seu novo ano é, antes de mais nada, deve haver uma mudança de mentalidade. Para viver algo novo, meu irmão, é preciso você mudar a sua mente. É preciso você pensar de uma forma diferente. Todos nós, absolutamente todos nós, somos semeadores. Eu costumo dizer que todos aqueles que habitam nessa terra são semeadores, seja para semear sementes boas, seja para semear sementes ruins. E você escolhe a sua semente. Deus te deu a liberdade de escolher a sua semente. E a primeira escolha que você deve ter hoje é mudança de mentalidade. Está na hora de você mudar uma mentalidade que antes era de escassez para uma mentalidade de prosperidade. E prosperidade que eu falo não é apenas financeira, pode ser financeira também, mas uma mentalidade de onde você acredita que você pode alcançar mais, que você pode fazer mais. E nada começa grande. Tem pessoas que estão esperando ficar grande para fazer. Tem pessoas que estão esperando as coisas começarem a clarear. Não, estou esperando o tempo certo. Meu irmão, o tempo certo não começa enquanto você não muda a sua mentalidade e começa a agir. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que ele está dizendo aqui? Que nós devemos ser gratos, seja grato, mas nunca conformado. O problema das pessoas é porque elas se conformam com a situação atual. Elas se conformam da forma que está. Tá bom do jeito que tá, eu não quero problema para minha vida, eu não quero quebrar minha cabeça com nada, mas eu vou te dizer, quando você muda a sua mentalidade, você vira um inconformado. Eu não me conformo com aquilo que a vida talvez reservou para mim. Eu sou um exemplo disso, eu nasci em um bairro que hoje, graças a Deus, é um bairro maravilhoso. Amo demais meu bairro, Malvina. E meus pais moram hoje, minha filha mora lá. Mas antigamente era um bairro muito discriminado. Eu perdi muitos amigos para as drogas e acabaram morrendo também. Só que o que eu acreditei desde os 11 anos de idade que eu seria dentista, e hoje, pela misericórdia do Senhor, sou formado, vai fazer aí 12 anos de formado, pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, porque primeiro eu acreditei. Eu trabalhava durante o dia, estudava no Pio 12 à noite e na madrugada eu estudava também livros para passar no vestibular. E passei no meu primeiro vestibular. Eu não vou dizer que foi eu sozinho, foi Deus. Claro que foi Deus. Só que antes eu não me conformei com a situação que eu vivia. E quando você não se conforma com a situação que você está vivendo hoje, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Você não pode ficar se lamentando. Você não pode ficar, mas ninguém me dá oportunidade. Crie a sua própria oportunidade. No meu tempo, eu não tinha a internet para estudar, eu não tinha nem celular direito que acessava a internet. Mas eu tinha livros comprados em bancas de revista e eu estudava nesses livros. E você tem tudo hoje para você se capacitar, para você viver algo novo. E você às vezes fica com preguiça, prefere o feed do Instagram, conteúdos de baixo valor. Mas hoje eu quero te apresentar que você deve mudar a sua mentalidade. Que você deve não se conformar com o que o mundo está te impondo hoje. Não se conformar, talvez você hoje está num regime de desemprego. Talvez você está trabalhando para alguém que é digno, só que você percebe que você pode mais. E isso não é ruim, não é pecado. E se você pode mais, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar uma atitude e se capacitar para algo mais. E é nesse intervalo que você vai começar a encontrar o seu propósito. E qual é o seu propósito? Eu costumo até fazer uma comparação. E eu vejo em algumas casas antigamente, não sei se hoje vocês veem, mas às vezes você chega na casa de alguém, tem tanta panela, que não cabe no armário. Aí o que é que ela faz? Ela guarda parte dessas panelas no forno do fogão. Qual a função do forno? É guardar a panela? Qual a função de você pegar, tirar do armário o excesso de panela e colocar no forno? O forno é feito para preparar alimentos, para assar um frango, para assar bolo e assim por diante, não para guardar prato. E às vezes você está sendo esse forno. Você tem tudo para viver o teu propósito, mas você está sendo um guardador de panela. Você está vivendo algo que não é para você viver. Você está vivendo algo que é totalmente distante daquilo que Deus tem para a tua vida. E quando você não se conforma com isso, e você começa a buscar ser diferente, aí você começa a perceber que Deus tem um propósito maior na tua vida. Você foi feito para algo extraordinário. Você foi feito para mudar uma vida. Você foi feito para transformar uma vida. Me lembra de um grande pregador que ele diz o seguinte, que ele conseguiu ganhar muitas almas. Ele conseguiu levar muitas almas para o Senhor. E ele fala da sua mãe que não foi conhecida. E ela vivia no anonimato. Só que ela cumpriu o propósito dela, que foi preparar ele e o irmão para pregar o evangelho e para ser uma referência na área que ele atua, na área emocional. E aí eu percebo
Que às vezes o propósito de alguém não é estar na frente de uma tela, não é estar na frente de um palco, mas cumprir o propósito, às vezes, é preparar pessoas. E quando você prepara pessoas, seja um seu filho, seja o seu amigo, seja pessoas da sua igreja, seja crianças, seja no seu trabalho, quando você prepara pessoas, você também cumpre o propósito que Deus tem na tua vida. Então hoje, para o seu novo ano, a primeira coisa que você deve fazer é não se conforme com o estado atual e mude a sua mentalidade. Se você mudar a sua mentalidade, as coisas vão acontecer. Se você mudar a sua mentalidade, as portas irão se abrir. Se você mudar a sua mentalidade, você vai viver o que está escrito na palavra. Você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não pense mais como um fracassado. Não pense mais que você não vai conseguir. Não pense mais como alguém que vive sem propósito. Mas comece a mudar a sua mentalidade, porque a partir de hoje, os seus planos vão dar certo, em nome de Jesus. A segunda coisa que você deve fazer, meu amado, não dê um passo sem a orientação de Deus. A palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. O que é que eu aprendo com esse Provérbios? Quando nós consagramos tudo o que vamos fazer ao Senhor, tudo o que vamos colocar diante do Senhor, as coisas começam a encaminhar para dar certo. Porque os planos de Deus para nós é planos de bênçãos, é planos de nós prosperarmos, é de nós crescermos. Se você for fazer algo e não apresentou a Deus, está na hora de você parar e você começar a consagrar os seus planos ao Senhor. Eu quebrei muito a cara por começar alguns projetos sem primeiro pedir a permissão de Deus. Empresa minha já fechou e eu fiquei no prejuízo, porque primeiro eu não consultei a Deus. Eu já tive situações e relacionamentos que fracassaram, porque antes eu não consultei a Deus. Quando você começa a agir sem consultar a Deus, você começa a perceber que os seus planos ele vai começar muito bem, mas depois ele vai desandar. Não faça nada sem antes apresentar todos os seus planos ao Senhor. É preciso confiar nele. É preciso acreditar que ele vai fazer coisas novas. Você precisa entender que o Senhor, ele está na direção de tudo que você for fazer. No próprio Provérbios 16, no versículo 1, vai dizer que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Ou seja, você é obrigado a planejar o seu ano. Você tem que fazer projetos. Você tem que colocar no papel coisas que você tem vontade, mas ciente de que quando você apresenta a Deus, é os planos de Deus que sobrepõem sobre a tua vida. Meu plano, meu projeto de criança era ser dentista. Cheguei, consegui. Mas eu comecei a perceber no meio da jornada que eu tinha algo maior, que era também ajudar vidas, que era também levar e falar sobre propósito. Ah, mas tem muita gente e gente famosa que fala sobre isso. Sim, verdade. Mas o que eu acredito é que se 2, 3, 4 ou 5 pessoas foram impactadas por aquilo que saiu da minha boca, eu cumpri o meu propósito. Lógico que eu quero que isso se expanda, que isso vá para milhares e milhares de pessoas. Mas se tem 2, 3 sendo impactados hoje, eu tenho certeza que é a provisão de Deus. E Ele está fazendo novas coisas na vida das pessoas através da minha vida e eu estou cumprindo o meu propósito. A terceira coisa que você deve levar para o seu ano é deixar as coisas velhas para trás. Não carregue culpas que Deus já perdoou. Não carregue mágoas, feridas que ficaram no passado. Se precisar perdoar, você não vai perdoar por causa da outra pessoa. Você vai perdoar por causa de você mesmo. Você vai perdoar para que o seu coração esteja em paz para com Deus. E eu vou te dizer uma coisa, se você não liberar perdão, se você não se livrar dessa mágoa que está ferindo o teu coração, você não vai conseguir viver propósitos de Deus na tua vida. Comece a se livrar do passado. Ah, mas é difícil. Sim, não é fácil. Nunca foi fácil perdoar. Mas não é só pelo bem do outro, mas é pelo seu bem. Enquanto você não perdoa, Deus ele não desbloqueia os projetos que ele tem para sua vida. Comece a se livrar da carga do passado, dos traumas. A única coisa que você pode fazer com os traumas do passado é ressignificar. E o que isso significa? É você transformar a dor em força e com a sua força você ajudar pessoas que hoje estão precisando de uma palavra sua. Vai ter pessoas que eu vou falar 1000 coisas e elas não irão me ouvir. Mas se você, que passou pela mesma dor, que foi curado, que criou uma força interior para se levantar, se você levar uma palavra apenas para essa pessoa vai ser curada. Isso é propósito. Isso é cumprir o que Deus tem para a sua vida. É você ser curado para você curar. É você ser transformado para você ajudar pessoas a se transformarem. É você viver coisas novas para que o Senhor também faça coisas novas através da sua vida, na vida de outras pessoas.
E semeadura é isso. Semeadura é multiplicar a semente. E quando você multiplica a semente, você leva para outras pessoas também um alimento que elas precisam, seja um alimento espiritual, seja um alimento de ajudar pessoas financeiramente, se o teu propósito for prosperar financeiramente, se o teu propósito for prosperar espiritualmente, é você levar a espiritualidade para as outras pessoas, é você levar o evangelho, o amor de Cristo para outras pessoas. E aí você começa a viver o novo. E para se viver o novo, você precisa se livrar das coisas velhas. E você vai começar, eu acredito, a partir de hoje. Olhe para o seu guarda-roupa. Olhe para aquelas roupas que você não usa já tem muito tempo. Aquelas roupas que você olha e estão em um bom estado, mas você já não gosta mais de usar. Comece a tirar do seu guarda-roupa. Se tiver em um bom estado, doe para outra pessoa. Se tiver rasgada, não doe não. Joga fora. Se não serve para você, não serve para mais ninguém. Pegue roupas que estão lá acumuladas. Por quê? Porque quanto mais você deixa empilhado lá, não vai chegar coisas novas, não vai chegar roupas novas, não vai chegar uma renovação. Tire coisas velhas, sapato velho, tire tudo que está na sua casa que está bloqueando, porque tudo que você acumula como um lixo, você atrai também uma maldição de não haver uma renovação naquele lugar. Quando você começa a permitir que o seu terreno, o terreno da sua vida se encha de mato, um matagal que rouba só a energia do solo, a sua semente não consegue florescer ali. Então se livre hoje, depois dessa live, de tudo que está te prendendo, de tudo que é velho, para você começar a viver o novo de Deus na sua vida. A quarta coisa que eu quero que você leve para a sua vida, eu estou resumindo para não ficar longo, a quarta coisa que eu quero que você leve para a sua vida é: não compare a sua jornada com a dos outros. Tem muita gente que está vivendo uma vida de maldição porque ela só vive se comparando com os outros. Ela quer ser igual aos outros. Ela quer ter um celular igual ao do outro. Ela quer ter a roupa que o outro tem, Ela quer viver tudo aquilo que a pessoa tem, meu amado. Você está trazendo para si uma carga que é desnecessária. Está na hora de você olhar para a sua jornada. Não compare. Quem está lá na frente é porque já tem uma capacidade maior de estar à frente de você. Se você não está lá, você precisa se preparar para chegar lá. Você sabia que você pode antecipar coisas na sua vida que são para daqui 10 anos? Você sabia disso? Mas como eu faço isso? Eu faço isso me preparando. Seja para estudo, ganhando informações, seja buscando, tirando tempo mais para Deus, para se dedicar a Ele. Quando você começa a se dedicar a algo, todos os dias, criar uma disciplina, aí o que é que acontece? Você começa a perceber que coisas que iam acontecer daqui a 5, 10 anos vai começar a acontecer ainda esse ano. Mas quando você ainda vive se comparando, olhando mais para o jardim do seu vizinho do que cuidando do seu, você vai começar, meu amado, a viver um retrocesso na sua vida. E a comparação adoece. Mas o propósito, ele organiza a sua vida. Eu não posso pegar o meu perfil e comparar com alguém que já tem anos falando sobre isso, sobre propósito. Eu não posso pegar o meu carro e comparar com o carro de alguém que está num nível muito além do meu financeiramente. Eu não posso pegar uma roupa que eu uso hoje e comparar com uma roupa de marca de alguém que tem condições de pagar milhares de reais numa roupa de marca. E você precisa sair da vida virtual, de ficar olhando o Instagram dos outros. As pessoas só mostram a melhor foto. As pessoas só mostram o melhor que elas têm e ainda colocam muitas das vezes, filtros e tenta da melhor forma. Eu esse dia vi uma foto de uma pessoa e disse: rapaz, fulano emagreceu, viu, tá na academia aqui e tal, tirou uma foto lá, botou na academia, rapaz, deve ter emagrecido uns 30 quilos. Menino, quando eu vi pessoalmente, tava mais gorda quão. E aí eu vim entender, ela ficou procurando o melhor ângulo para favorecer a ela. E ela ficou procurando os melhores ângulos para que as pessoas vissem ela daquela forma. E aí vem outra pessoa e diz: eu vou me comparar com fulano. Eu vou ser igual Bertana, meu amado. Vida virtual não se compara à vida real. Às vezes pessoas estão vivendo uma vida de maravilhas no Instagram, mas está vivendo uma vida de derrota pessoalmente. Está passando por uma situação muito difícil na sua vida. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 6,4. Examine cada um a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se só em si mesmo e não no outro. A comparação adoece, mas o propósito edifica a sua vida. Outra coisa que eu quero falar com você é: não volte para ambientes que drenam a sua fé, sua energia e o seu foco. Não volte para ambientes que estão drenando a sua fé, que estão drenando a sua energia, estão drenando o seu foco. Se você está em um ambiente de pessoas que só falam de coisas, vamos dizer, deturpadas ou de coisas que não vêm favorecer ao nome do Senhor ou trazer um enriquecimento próprio, saia desse meio, meu amado. Saia desse meio. Hoje eu fiquei feliz por receber um convite de um amigo meu, Anderson,
e ele é empresário, dono da Promax aqui em Jaraguá, de participar de um grupo de empresários para se reunir e discutirem coisas, colocar em prática. Nós fizemos nosso amigo Jonatas, acredito que está até aí na live, e nós participamos do Desafio Empreendedor, então fizemos muitos amigos ali e estaremos nos organizando para estar se reunindo, para entender um a dor do outro. Aí você vai num grupo como esse de empresários, você se torna uma pessoa com uma mentalidade também de crescimento. Agora, se você vai para um meio onde as pessoas só vai falar da vida dos outros, vai falar só pornografias, vai falar só de namorinho aqui, namorinho ali, você vai perder o seu foco. Você vai perder a sua identidade. A sua força para aplicar no seu ano vai ser drenada. Aquilo que você tem para aplicar nesse ano de 2026 passa a ser drenado a partir do momento que você escolhe pessoas para estar do seu lado que não vão te trazer um crescimento pessoal. Observe que, se você for olhar aqui atrás, tem vários livros. Já li mais da metade deles. Ainda tem alguns que eu preciso ler. Minha esposa briga porque eu sempre compro um livro a mais sem antes terminar os que tem aqui. Só que assim, se você começa a andar com uma pessoa que busca conhecimento, você também se tornará uma pessoa que busca conhecimento. Se você andar com pessoas que não têm propósito de vida, que vive a vida lá vão ter, você também será essa pessoa. E aí eu te digo uma coisa, a Bíblia é clara em dizer no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E eu vou te dizer algo sério aqui. Você sabia que algumas amizades que participaram da sua vida no ano de 2025, elas não podem continuar no seu ano de 2026? Nossa, é forte isso, né? Ah, mas como é que eu vou me afastar? É minha melhor amiga, é meu melhor amigo, é não sei o quê. Cara, se você começar a se colocar no seu lugar e mudar suas atitudes, você não vai precisar se afastar. Essa própria pessoa vai se afastar de você. Eu me afastei de algumas amizades, porque todas as vezes que eu me aproximava, era só falar de coisas negativas, falar mal da vida dos outros, falar que nada estava bom, e eu sentia aquela energia negativa vindo sobre a minha vida, e eu digo, não, aqui não é meu ambiente. Aqui não é meu lugar. Eu preciso sair desse lugar. Você não vai se afastar das pessoas, você não vai, no caso, parar de falar com as pessoas, é isso. Mas você precisa parar de conviver. E quando essas pessoas são as pessoas da sua casa, da sua família, aí, meu amado, tem um conselho. Leia o livro de Tiago Brunet, Especialista em Pessoas. Você vai ser muito instruído nesse livro. Mas o que eu quero trazer para você é, às vezes, você precisa se desfazer dessas amizades e começar a ter novos amigos. Se você quer crescimento, comece a andar com pessoas que falam de crescimento. Se você quer buscar mais espiritualidade, se aproxime de pessoas que oram, que leem a palavra, que têm um conselho sábio para lhe dar. Se você quer melhorar na sua área profissional, comece a consultar pessoas que já estão no seu ramo há mais tempo. Comece a consultar pessoas que têm mais tempo na sua área atuando, que têm mais experiência, e comece a consultar essas pessoas. E você vai aprender com elas. Não é demérito nenhum você se colocar no lugar de aluno, porque tem gente que acha que já sabe de tudo. Não, eu já sei de tudo, eu não preciso aprender mais nada. Eu já vivi isso, eu já assisti isso, já fiz curso daquilo outro. E acaba bloqueando a si mesmo. Por quê? Porque o aprender deve ser contínuo. Se eu não me engano, Provérbios capítulo 19, versículo 7, na versão da Nova Linguagem de hoje, ele vai dizer, filho, se você parar de aprender, até aquilo que você sabe, você vai esquecer. Ou seja, se você não se atualizar, não se tornar melhor, até aquilo que você sabe, acha que sabe agora, você vai começar a esquecer. Então, meu amado, esteja sempre pronto para aprender de alguém. Esteja sempre pronto. E eu não falo, às vezes, alguém que já tem uma experiência grande. Às vezes eu sento com alguns idosos que têm uma vivência de vida, na sua simplicidade, alguns deles até analfabetos, mas eu aprendo tanto com eles sobre vida, sobre paz interior. Eles já viveram anos, eles entenderam que chega um momento da vida, ou eles vivem em paz, ou eles começam a morrer aos poucos, não pela idade, mas pela depressão, pelo peso do fardo da vida. E aí você entende que a vida deve ser intensa no momento certo, mas você também deve ter pausas estratégicas e aprender com essas pessoas. Ande no meio de pessoas onde você possa aprender algo novo e onde você possa prosperar também. Bom, e outra coisa para a gente já ir para a conclusão, assuma um compromisso com seu propósito. Meu amado, eu vou te dizer algo forte aqui. Motivação é bom. Estar motivado é maravilhoso. Só que motivação, por si só, ela não se sustenta. Motivação, por si só, ela não vai fazer você seguir em frente. Você acha que cada vídeo que eu posto, eu não preciso parar, estudar, ver o que eu vou falar, como eu vou falar, escrever às vezes um roteiro, ou às vezes falar espontaneamente? Isso requer tempo. Você assiste 30, 40, 50 segundos, mas não sabe que por trás ali há um trabalho de 1 hora, 1 hora e meia.
Porque a gente precisa ter conteúdo. Para a gente fazer uma live como essa, a gente precisa estudar, a gente precisa se preparar, a gente precisa ter um direcionamento. As coisas não são feitas aleatórias. Por quê? Porque eu tenho um propósito, e o meu propósito é impactar vidas. E o meu propósito é chegar o máximo possível aonde alcançar pessoas que estão precisando de uma palavra. Se eu postar um vídeo que eu trabalhei 2 horas de relógio e ninguém viu, mas uma pessoa foi impactada, eu ganhei meu dia. Quantas mensagens eu já recebi? Obrigado por esse vídeo, porque eu estava pensando até em desistir da vida. Eu já recebi um vídeo de uma pessoa, uma mensagem de uma pessoa dizendo que ela estava pronta para se matar. Que ela estava querendo tirar sua vida, mas aí apareceu no feed dela um Reels que eu postei. Rapaz, aquilo me deu, sabe, uma emoção tão grande, porque aquilo que eu estou fazendo surtiu efeito, deu frutos. Uma pessoa deixou de se matar. Outra saiu da depressão. Outra conseguiu alcançar algo através de uma palavra, de um incentivo. E é por isso que você não deve viver de motivação. Você deve viver de disciplina. Você deve ser disciplinado. Não é todo dia que você acorda disposto a ir para academia. Tem dia que você, eu não quero não, eu vou ficar na cama com quem treina de manhã. Eu tô cansado do trabalho, ainda sair daqui do trabalho e ir para academia. Não, você não vai se você só começar motivado. Você precisa colocar como rotina. Você precisa ser disciplinado. Você precisa colocar como foco, separar um horário para aquilo, para se dedicar. Se você se dedicar em algo, 30 minutinhos por dia, longe de celular, longe de distrações, em 1 mês você vai estar falando sobre aquele assunto com propriedade. Em 2 meses você vai estar falando no nível médio de propriedade. Em 6 meses você será especialista na área. Se você separar apenas 30 minutinhos no seu dia. O que são 30 minutinhos? O que é você investir R$30, R$40, como eu investi em alguns livros aqui atrás? É uma pizza? É um pastel? Mas quando você investe naquilo que você vai sentir que vai lhe devolver valor, você vai perceber que Deus vai encher a tua vida de propósito e você vai cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida. E, para a gente encerrar, eu quero que você celebre cada vitória. Pequenas vitórias é motivo de celebração. Se você não conseguia fazer algo por 1 minuto, se você não conseguia fazer algo há um tempo atrás, vai fazendo aos pouquinhos 1 minuto por dia, 2 minutos por dia. Eu chamo isso técnica de 1 minuto. Você começa a se dedicar 1 minuto com foco em uma leitura em algo, ou em aprender algo novo. Depois de um tempo que você se acostumou a fazer 1 minuto, aumente para 5 minutos. Depois para 10 minutos. Depois para 15 minutos, até você chegar pelo menos a 30 minutos por dia. E você vai perceber que não foi pela motivação, foi pelo foco que você imprimiu, pela disciplina que você colocou em prática. E aí você vai percebendo que você precisa celebrar cada pequena vitória, cada aumento de conhecimento, cada porta que Deus abre na sua vida, cada oportunidade que chega e você conseguiu aproveitar a oportunidade. Às vezes as oportunidades estão aí, mas as pessoas não estão capacitadas para isso, para receber. Comece a se capacitar. Comece a buscar dentro de si o seu propósito. E nesse propósito você vai se dedicar, vai celebrar cada vitória. Eu estou celebrando a vitória de hoje porque essa é a primeira live que eu faço. Há 1 ano atrás eu não conseguia nem olhar para uma câmera. Há 1 ano atrás eu conseguia pregar na igreja cheia, mas eu não conseguia eu sozinho falar para uma câmera. Estar hoje aqui ao vivo para mim é uma grande vitória. Eu estou radiante. Eu sei que teve falhas durante a live aí, pode ter tido. Mas o que importa é que eu comecei. E se você quer que eu continue aí, coloque aí, continue na descrição, porque eu pretendo todas as terças-feiras fazer uma live de pelo menos 15 a 30 minutos falando sobre algo da vida, sobre propósito, sobre inteligência emocional, sobre espiritualidade, sobre disciplina, sobre até finanças a gente vai estar abordando também, porque tem tudo a ver. E a gente vai estar colocando em prática isso, porque o conhecimento que você vai ganhar e o que eu vou poder passar para você vai, meu amado, me trazer uma paz tão grande, porque eu sei que eu vou estar impactando. Começa com 10, começa com 5, começa com 15, começa com 20 pessoas. Eu quero continuar abençoando a tua vida com aquilo que Deus me deu a oportunidade de viver, que foi um conhecimento que Ele me deu, uma vivência. Já passei por momentos difíceis na minha vida, já passei por dores, por desafios, mas eu venci, porque Cristo venceu primeiro. E eu tenho certeza que você vai também viver coisas novas. Agradeço as pessoas aí que colocaram aí, continue, que Deus abençoe Tatiane, Toninha Barbosa, Eliette, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês que tiraram um tempinho para estar nessa live, para estar aqui ouvindo sobre o propósito, sobre o seu ano.
Comece mudando sua mentalidade, comece mudando ambientes aonde você está, comece tendo foco naquilo que você deseja, comece seu ano celebrando cada pequena vitória. E aí eu vou lançar um desafio para você. Você vai pegar um caderno e vai começar a escrever ou sua agenda, ou uma folha de ofício, e começar a escrever o projeto que você tem para esse ano. Seja coisa simples. Eu ouvi pessoas, às vezes, falando emocionada, senhorinhas que sonhavam em ter uma geladeira nova, e elas teve numa palestra que eu dei na escola Estela Câmara de Bois, e eu falei sobre propósito, e ela falou que o sonho dela era ter uma geladeira daquelas novas, porque ela tinha uma geladeirinha velha, e ela não queria mais aquilo, e ela trabalhou e conseguiu. Aí quando ela fechou a boca, outra já gritou, meu sonho era arrumar minha casa, e eu consegui esse ano. E aí começou a contagiar e as pessoas começaram a dizer, não, meu projeto agora para esse ano vai ser arrumar minha casa, vai ser trocar os móveis, vai ser isso, vai ser aquilo. Por quê? Porque aquilo que às vezes parece insignificante para mim, insignificante para você, mas para aquela pessoa pode ser tudo. Comece a escrever aí o seu projeto. Olha, a palavra do Senhor diz em Abacuque, capítulo 2, versículo 2, diz, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Eu tenho aqui no meu escritório um quadro. É um quadro de visão de futuro. E um desses que eu coloquei nesse quadro foi começar uma live, fazer lives, porque eu tinha muita vergonha. E hoje eu estou realizando isso. Teve outros projetos que eu coloquei e nesse quadro, porque todas as vezes que eu olho para ele, eu lembro ele tá aqui do lado aqui, e eu lembro aonde eu quero chegar e olho para ele todas as vezes que eu sento aqui. E eu sei que um dia eu vou chegar. Eu sei que um dia a gente vai chegar lá. E você também vai alcançar. Escreve a tua visão. Leia pelo menos 3 vezes por semana. Absolutamente, sem falhar. Pelo menos, se possível, todos os dias. Mas pelo menos 3 vezes por semana você escreve aquilo que você tem como projeto. Coloca uma data. Não faça a longo prazo, não. Faça assim, eu quero tal coisa até abril, um exemplo. E você vai começar a trabalhar para até abril você realizar isso. Todas as vezes que você lê, você vai ver, não, lá em abril eu preciso realizar isso aqui. E aí você vai começar a perceber que Deus vai abrir as portas, porque você escreveu a visão que Deus te deu. Se Deus te deu um sonho, é porque Ele tem o poder de realizar. E outra, não conte para qualquer pessoa, porque elas vão desacreditar de você, a começar de pessoas até próximas, irmãos, às vezes até o marido, até a esposa, até os filhos, vão duvidar de você. Comece a guardar o teu segredo com Deus. Compartilhe apenas com pessoas que vão orar por você, que têm uma visão de bênção sobre a sua vida. E comece a guardar isso no seu coração todos os dias. Quando você lê, eu vou realizar isso aqui até abril. Eu vou realizar isso aqui até junho. Eu vou realizar. Por quê? O tempo está passando rápido. O ano de 2025 foi um pulo. Quem não teve planejamento não conseguiu realizar nada. Mas quando você escreve, você tem ali definido uma data, você vai focar nessa data. E até lá o Senhor vai realizar. Obviamente que nem tudo que tu escrever vai acontecer. Isso é absolutamente normal. Mas, pelo menos, metade daquilo que você colocou diante de Deus, você vai realizar. Só para finalizar, eu escrevi uns projetos, uns 2 anos atrás, escrevi numa agenda e lia com frequência. E depois esqueci aquela agenda. Há poucos dias atrás, quando eu estava arrumando meu escritório aqui, eu olhei para aquela agenda e, olhando para aquela agenda, eu comecei a descrever, a observar o que tinha acontecido. Eu coloquei 18 pedidos para Deus. Se eu não me engano, 14 pedidos que eu coloquei diante de Deus tinham acontecido. E eu percebi que foi algo simples, mas que se tornou algo grande e foi abençoador na minha vida. Faça o mesmo e Deus vai te abençoar. Quero agradecer a cada pessoa que está aqui comigo desde as 8 horas. Nós demos um tempo ali para que as pessoas pudessem entrar e que essa palavra venha entrar fortemente no teu coração. E para a gente encerrar, eu vou fazer uma oração. Mas antes da oração, eu quero que você, por 30 segundos, aí mesmo, se possível, feche seus olhos e comece a visualizar aquilo que você quer viver para esse ano. É na tua vida financeira? Comece a visualizar. É um objetivo pessoal? Comece a visualizar esse objetivo. É um vestibular que você quer passar para entrar na faculdade? Comece a visualizar aí na sua mente. Comece a imaginar como vai acontecer. E eu vou fazer uma oração, pedindo a Deus que veja o desejo do teu coração e se estiver alinhado com o propósito dele, que venha acontecer ainda este ano, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por este momento aqui na tua presença. Obrigado, Senhor, por essas instruções que o quanto que eu aprendi, essas pessoas também que estão aqui aprenderam. Guarde o nosso coração para este ano, Pai, para que o inimigo não venha roubar o nosso foco, mas que o nosso foco esteja em Ti. E aquilo que a gente imaginou agora, na nossa mente, que venha assim ser projetado e realizado nesse ano, Pai. Pela fé, nós cremos.
Vai na casa de cada um, Senhor. No coração de cada um. Tu conhece a necessidade de cada pessoa aqui. Tu conhece o que elas precisam. E eu sei, Senhor, que tu vai cumprir o teu propósito. Eu sei, Senhor Jesus, que tu vai dar a resposta para essa pessoa que está sem resposta. Ela vai entender o porquê ela precisou passar por essa situação difícil. A dor que essa pessoa está sentindo, Pai. Eu sei que tu é cura para todas as dores. E eu sei que dores servem para o nosso amadurecimento também, Senhor. Por isso, Senhor, cura a alma dessa pessoa. E que o teu poder venha se aperfeiçoar em nossas fraquezas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que Cristo te abençoe poderosamente. Agradeço para quem ficou até aqui, as pessoas que colocaram aqui nos comentários. Não dá para responder assim no meio da live, mas eu quero dizer algo. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre você, para que você possa viver o ano mais extraordinário da sua vida, em nome de Jesus. E tenho certeza que ainda muitas coisas boas virão. Deus abençoe a cada um, fiquem com Deus e guardem essa palavra no seu coração. Plante com propósito e você vai colher o extraordinário de Deus na sua vida.